quero falar com você hoje sobre alguns aspectos, né, que são importantes em relação à nossa fé, a fé em Cristo, e eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais. Você tem a expectativa no seu coração. A imagem de Deus e a imagem de Cristo de muitas pessoas, ou melhor, a maioria delas, ela é errada, ela não é bíblica. A imagem de Deus que a maioria das pessoas tem é de um Deus mau, é de um Deus que Ele castiga, Ele quer castigar, Ele está esperando uma oportunidade para condenar você, para acusar você. Então é aquela questão, quando nós não temos conhecimento, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, não aconteceu uma situação como nós queríamos, o primeiro pensamento que vem, né, é Deus pesando a mão sobre mim, também eu mereço, porque eu estou fazendo tudo errado. Mas na verdade essa não é a imagem correta de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando você olha para as Escrituras, no Antigo Testamento as pessoas não tinham a visão clara de quem era Deus. E quando você talvez já acessou as Escrituras Sagradas lá atrás, você diz, mas esse é Deus que mata, que tem guerra, que tem sangue, é esse Deus? Só que ninguém conhecia Deus, ainda não havia a revelação de Deus. Aí agora então Cristo, que é o próprio Deus, Ele é o Filho, né? O próprio Pai envia o seu Filho, e uma dos propósitos de Cristo, sim, é salvar a humanidade, redimir a humanidade do pecado, mas outro juntamente com esse é o que? É expressar quem é Deus. E a palavra diz que Ele é a expressão visível do Deus invisível. Então quando nós queremos saber como que Deus é, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o Filho. Quando nós queremos saber como que Deus age, como que Deus atua, quais que são as atitudes de Deus, nós devemos olhar para as atitudes de Cristo. Elas demonstram como que é Deus, como que é o coração de Deus. E na cruz, você sabe que na cruz, né, existiu 7 palavras, ou 7 sentenças de Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário. Naquele curto período na cruz, Ele liberou 7 sentenças que mostram como que Deus é. E essas 7 palavras que eu quero falar com você, a primeira está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, vamos ler juntos. Pode sentar, pode subir, senta aqui, ó. Pode subir aqui, senta em cima, ó. Pode sentar em cima aqui. Isso aqui é o sonho do pastor, irmão, não tem lugar na igreja, né? Os irmãos já pode vir sentar aqui também, não precisa ficar lá, vem para cá, senta aqui do lado, senta aqui em cima, irmãos. Vem para cá, senta aqui. Está muito longe da unção lá, não vai pegar aí. Vem mais perto do fogo. Não é assim no inverno, você coloca fogo ali no fogão, você fica perto, não tem como ficar longe na rua, né? Não vai pegar, não vai esquentar. Então tem que ficar perto, pode sentar aqui, tem lugar para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, a primeira palavra, eu vou ser rápido hoje, eu prometo. A palavra então é aqui, Jesus então ele está na cruz. Eu não vou ler todos os contextos, né, para mim aplicar aqui, todos eles na nossa vida, vamos dizer assim, né, e para nós aqui também, né, otimizarmos o tempo. Mas aqui o contexto então é Jesus na cruz. Eu vou usar dos 4 evangelhos, né, de porções separadas, para que eu e você venhamos a ter a percepção e a clareza, a revelação dessas palavras. A primeira é, Jesus está na cruz e Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Então qual que é a primeira palavra de Jesus na cruz? A primeira palavra de Jesus na cruz é, Pai, perdoa-lhes. Então qual que é o coração de Deus? O coração de Deus é um coração que perdoa. Qual que é a primeira sentença que Deus, Cristo na cruz dá para mim e para você? Está perdoado. Eu e você precisamos entender que o perdão de Deus não está relacionado com as nossas obras, não está relacionado com aquilo que nós fizemos. O perdão de Deus está relacionado com aquilo que Cristo fez, com a cruz de Cristo. O conceito por vezes está lá, né? O fundamento e o conceito está errado, por quê? Porque lá atrás, eu e você ouvimos o quê? Que nós não nascemos pessoas más, que nós nascemos pessoas boas. Não é assim? Uma criança, ela é um anjinho, olha que anjinho. Mas você que tem filho, você sabe que não é anjinho, né? Você sabe, deixa passar o horário de mamar para ver, parece um anjinho, né? Uma criança, você precisa ensinar uma criança a desobedecer? Ser egoísta, a fazer o que não deve? Não precisa, por quê? Porque já existe uma natureza nela, uma natureza inclinada ao pecado. Pastor, meu filho não é assim. Mesmo que não seja assim, não muda a situação. O que acontece? Preste atenção, Deus ele cria, ele forma o homem, Adão, e de Adão ele tira Eva. E lá então, no paraíso, no jardim do Éden, Adão ele peca, ele cai.
A serpente, né? Satanás ali usa a serpente para tentar a mulher e o homem e levar eles à queda. O homem peca, e quando ele peca, ele perde a imagem de Deus, ele perde a glória de Deus, ele perde a comunhão com Deus. E Adão, então, ele se torna um pecador. E agora todos aqueles que nascem depois de Adão, eles já nascem pecador. Então ninguém se torna pecador, ele já nasce pecador. Mas eu não fiz nada. Sim, é porque Adão fez. Nós viemos de Adão, ele foi o primeiro. Faz sentido isso? Então eu não me torno pecador, eu não peco, por isso que eu sou pecador. É o contrário, eu sou pecador, por isso eu peco. E aí então agora nós entendemos que o que a palavra de Deus diz, Romanos 3:23, o que? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pastor, mas eu só faço coisa boa. Mesmo as coisas boas que nós fizemos, ela é considerado pecado, porque é uma questão de natureza. Mas e agora, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de ser perdoado, eu preciso de ser salvo, eu preciso agora de ser redimido, eu preciso agora de ser condenado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Só que Deus, na sua bondade, porque Deus, Ele nos criou, Deus nos criou para relacionar conosco, Deus nos criou porque Ele nos ama. Mas Deus agora, por esse tão grande amor, a palavra diz que nós mesmos sendo pecadores, o que Ele fez? Enviou o seu Filho, Ele enviou Jesus. E ao invés de eu ir para a cruz, você ir para a cruz, de qualquer um de nós ir para a cruz, quem foi para a cruz? Jesus foi na cruz. Então da mesma maneira que Adão, ele teve uma atitude, e essa atitude nos representou, da mesma maneira Cristo. Você não precisa de sacrifício para ser perdoado. Você não precisa de sacrifício para ser aceito por Deus. Você não precisa de ter um comportamento bom para ser aceito por Deus. Sabia, olha aí, já ouvi falar dessa igreja que pode fazer o que quiser. Não, eu não estou aqui dizendo que você pode fazer o que quiser. Eu só estou dizendo que o mesmo que você faça certo ou errado, isso não condiciona você ser perdoado, você ser aceito por Deus. A única maneira de nós sermos aceitos por Deus é por causa de Cristo, é por intermédio de Cristo. E Cristo, quando está na cruz, Ele foi traído, zombaram dele, do Filho de Deus. Fizeram então um tanto de situação, e quando ele está lá na cruz do Calvário, o que ele faz? Ele diz: Pai, vem resolver esse problema para mim. Ele diz: Pai, manda fogo nesses que me perseguem, manda fogo nesses que estão me crucificando. Não, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Então a sentença de Deus para você nessa noite é perdoado. Quando você crê em Cristo, Ele da cruz, Ele diz: você é perdoado, você não tem mais dívida, não tem mais nenhum tipo de impedimento entre você e Deus, porque Cristo nos absolveu. Pastor, quer dizer que eu não preciso de fazer nada? Não, você só precisa crer em Cristo. Quando você crê que Cristo substituiu você no Calvário, o perdão de Deus vem sobre a sua vida. É como se nós tivéssemos uma dívida. Imagina, nós tínhamos uma dívida impagável. Não sei o que é impagável para você, mas vamos colocar um valor aqui, 10 milhões. Uma dívida impagável. E você não tem condições de pagar. Mas aí o que Deus faz? Deus diz: eu vou pagar essa dívida. Ele vem e paga a dívida no seu lugar. Depois que Ele pagou a dívida, tem como alguém vir cobrar você de novo se a dívida está paga? Eu sempre dou a ilustração, né, das lojas Lebes. Tem alguém que trabalha na Lebes aqui? Amém. Na Lebes, não sei se tem ainda, tinha o plano bis, né, 20 vezes. E aí a pessoa ia lá e comprava em 20 vezes. Uma vez um amigo meu foi comprar um ventilador e queria pagar à vista. Ele disse: não, esse ventilador só pode no plano bis. 20 vezes o ventilador. Pagou o ventilador. Esqueceu de pagar a prestação, entrou na SPC e não sabia porque, nem lembrava da parcela do negócio. Mas olha só, presta atenção, o que eu quero dizer para você? Que você tem o carnê lá da Lebes, ok? O carnezinho. E aí você foi lá e pagou a parcela do mês. Aí, quando você paga, eles vão lá e colocam um carimbo, uma assinatura, não é assim? Pago. Tá pago, dá uma assinatura. Aí você pagou, 2 dias depois, a menina lá que trabalha diz, né: Mateus, consta aqui uma dívida na Lebes, a parcela está atrasada. Eu digo: não, eu paguei aí ontem. Não, mas aqui no sistema está consta que está em débito, precisa de pagar. Aí o que eu faço? Vou lá, estufo meu peito, não é assim? Não faço isso.
Vou lá mostrar que eu não fico devendo, né? Eu vou lá, eu chego lá para ela e mostro o quê? Não, mas está aqui o carnê, está assinado pago. Tem como ela cobrar de mim aquilo que está pago, sim ou não? Não tem, né? Porque está pago. Essa é a obra da cruz. Satanás condena você, Satanás acusa você todo dia. O que você tem que dizer? Está pago. Eu sou perdoado. Na cruz do Calvário o sangue verteu, e a declaração é perdoado. Você é perdoado. Quando o inimigo vier acusar você, vier condenar você, você deve se levantar em fé e dizer: eu estou perdoado, porque ele bradou na cruz, perdoado. Antes a sentença para mim e para você era o que? Pecador. Mas agora mudou, é perdoado. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue de Cristo, que cobriu uma multidão de pecados. Eu quero dizer para você, não há mais dívida, você não deve mais nada. Aleluia, pastor. A sensação boa de não ter mais dívida, né? Porque senão você vive acusado. Eu lembro de quando não tinha revelação do perdão, não tinha revelação da obra da cruz nesse aspecto, eu vivia condenado e acusado. Então estava tudo certo, mas lá dentro de mim havia uma condenação, uma acusação, porque alguma coisa estava me dizendo: não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa não está certo dentro de mim, alguma coisa não está. É porque eu não tinha entendido o quanto que eu era perdoado. Você não foi perdoado, e aqui eu avanço para a segunda, você não foi perdoado uma vez só. Você não foi perdoado dos seus pecados que você já cometeu. Você foi perdoado dos pecados que você cometeu e dos pecados que você cometerá. Pastor, como assim? Sim, a palavra diz que Jesus, e aí vamos trazer a questão do calendário, que Ele morreu há 2023 anos atrás, amém? Há 2023 anos atrás você era nascido? Então você não pecou antes da cruz lá, você pecou depois. Então Ele já perdoou o seu pecado depois. Pastor, quer dizer que agora eu posso sair pecando? Olha, eu ouso dizer, se você tiver revelação do perdão de Deus, você pode tentar, que você não vai conseguir. Porque o perdão de Deus está relacionado com a graça, está relacionado com o seu favor, está relacionado com um presente, ok? Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Isso é graça, isso é perdão, está sobre a sua vida. Quantos gostam de receber presente aqui? Alguns só. Gosta de presente? Miguel também. Presente. Quando você pega um presente, o que você faz? Vou botar fora esse presente assim? Você ganha um carro de presente. Vou pegar, boto um tijolo no acelerador e miro num poste. Você vai destruir o presente que você ganhou? Então me diz, como uma pessoa que tem revelação do perdão de Deus agora, ela vai colocar o perdão de Deus no lixo? Não, ela entendeu que não merecia e foi perdoada. Mas você não deve mais nada, está pago, está consumado, tetelestai. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é perdoado. Aleluia. Segunda palavra, Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus está na cruz, e a palavra diz que 2 ladrões foram crucificados juntamente com ele. E ali então há um diálogo entre eles, né? Um deles diz: mas tu realmente é Deus, tu realmente é Cristo, salva a ti mesmo, desce dessa cruz. Aí o outro ladrão do outro lado diz: cara, não fala bobagem, ele não merece estar aí, ele é justo, ele é correto, nós merecemos, nós erramos, nós somos pecadores de fato. E aí ele vira então para Jesus, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 23, Jesus responde para ele: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha a cena, irmãos, Jesus está na cruz. Que cena confortável, né? Na cruz, os pecados de toda a humanidade estão vindo sobre ele. A hora, né, do cumprimento do propósito está chegando. Ele está agonizando em dor. E agora uma pessoa pede para ele, né, e ela percebe. Isso que é poderoso da presença de Deus, isso que é poderoso de uma presença, isso que é poderoso do ambiente aonde o perdão, a graça de Deus, ela é liberada, ela é compartilhada. As pessoas, elas são constrangidas por esse ambiente. Jesus, João diz, né, que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar.
E é muito bom, né? Eu acredito que você já teve essa experiência, estar perto de pessoas, conviver com pessoas que não tem aquele ar de condenação, de julgamento, de acusação, mas de pessoas que encorajam você, de pessoas que liberam palavras de vida sobre você. É bom ou não é bom estar próximo de pessoas assim? E aqui na cruz, o ladrão percebe: epa, esse aqui tem alguma coisa diferente. Ele estava sendo morto, ele estava na cruz do Calvário agonizando, mas ele percebe a ponto de dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele não ficou acusado, ele não ficou condenado, pelo contrário, a presença de Deus, ela fez com que ele constrangesse no seu interior, e ele dissesse: lembra-te de mim. Ele não diz: eu sou um pecador maldito. Ele não diz também: eu fiz umas coisas erradas, mas eu fiz umas coisas boas. Não, ele não fala isso. Ele só diz: lembra-te de mim. Ele não olha para as suas obras, não olha para aquilo que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele diz: lembra-te de mim. Mas agora Jesus tinha entendido para ele: cara, só um pouquinho, meu Deus, isso é hora de tu me pedir essas coisas? Eu estou morrendo na cruz do Calvário, não está vendo, eu estou sofrendo. O que Jesus diz? Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Qual que é essa palavra? Essa palavra diz que ele é poderoso para salvar. Essa palavra diz que Jesus, ele não está procurando uma oportunidade para condenar você, para acusar você. Ele está procurando uma oportunidade para liberar favor e graça sobre a sua vida. Para de se defender, para de se justificar diante dele. Diga somente para ele: Cristo, lembra-te de mim, porque eu sei que tu é amoroso, eu sei que tu é perdoador, eu sei que tu é poderoso para salvar. Então lembra-te de mim, eu estou precisando de salvação, e lembra de mim. Quando você estiver passando por uma situação difícil, de enfermidade, não fique reclamando, não fique acusado e condenado, mas faça como esse ladrão na cruz e diga: Senhor, lembra-te de mim. Eu já ouvi falar que o Senhor cura. Eu ouvi falar que uma menina tocou em ti, Jesus, e foi curada. Senhor, eu ouvi falar que um cego de nascença com mais de 30 anos foi curado. Então, Senhor, lembra-te de mim. Esse é o coração de Deus, ele é poderoso para salvar. Pastor, meu casamento está horrível, está complicado, eu não sei o que eu faço. Diga para ele: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus diz para você: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo eu vou atuar na sua vida. Hoje mesmo eu vou entrar na sua casa. Hoje mesmo você pode ser curado da sua enfermidade. Hoje mesmo a sua vida, ela pode ser transformada, porque ele é poderoso para salvar, irmãos. Existe um monte de pessoas que falam e mostram, desenham, pintam esse quadro de um Deus que julga e condena. Mas não é isso que nós vemos na cruz do Calvário. Ele podia condenar o ladrão da cruz, sim ou não? Porque ele nunca pecou. Mas ele não condenou. Ele disse: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Quero declarar sobre a sua vida, independente da situação que você esteja vivendo, independente da circunstância que você esteja vivendo, quando você se volta para aquele que é poderoso para salvar e diz: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, eu creio no teu favor, na tua graça. Há muitas pessoas que elas acreditam que o que toca Deus, o que move Deus é o sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo, está difícil, está complicado, e aí ela fica sofrendo. Mas eu quero dizer para você que o sofrimento não toca a Deus. Preste bem atenção: o sofrimento não toca a Deus. Você pode estar sofrendo e Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque Deus não move pelo sofrimento, Deus só move pela fé. Mesmo que você esteja sofrendo, você vai dizer: Senhor, eu estou sofrendo, mas eu creio que tu pode me salvar. Não use o sofrimento como uma base, como uma moeda de troca para Deus olhar para você. Nós somos acostumados com isso, né? Geralmente criança, adolescente que é assim. Ele quer demonstrar um sofrimento para chamar atenção. Não, nenhum de nós foi assim. Outras pessoas, nem aqueles que estão lá fora, outros de outros lugares. Para chamar atenção, eles querem ficar tristes, querem ficar chateados. Eles querem ficar, ali. Não, pare com isso, não é assim. É quando você crê. A palavra diz que a menina de Marcos 5, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus? Que ele era ruim? Que ele julgava, que ele condenava? Eu acredito que não. Porque a palavra diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tocar nele, eu vou ser curada. É impossível que alguém que ouça de um Deus que condena vai querer se aproximar dele.
Ela ouviu que Ele cura, que Ele salva, que Ele é poderoso para salvar, e ela já creu no coração: se eu tocar nas vestes dele, Ele não precisa nem olhar para mim, Ele não precisa nem colocar a mão em mim, mas é eu que vou tocar, e nem nele, eu vou tocar nas vestes dele. Quando eu tocar, minha enfermidade vai ser curada, porque é essa fé que Ele é poderoso para salvar. Então eu ouso dizer para você nessa noite: não importa a sua circunstância, Ele é poderoso para salvar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa de crer. Você só precisa de crer. Não creia mais na enfermidade do que na cura. Não creia mais no que o inimigo pode fazer do que Deus pode fazer. Não creia mais naquilo que ele fez, talvez lá no seu passado, e você está traumatizado com isso hoje. Não, creia na que Ele é poderoso para salvar. Diga amém. Amém. Aleluia. Terceira palavra, João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Poderoso para salvar é o Senhor. A terceira está nessa experiência de João e Maria com Jesus. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus está na cruz, e aí então há um desespero, né? Embora Maria soubesse o propósito de Deus em relação a Cristo, em relação a Jesus, ninguém gosta de ver, obviamente, essa cena. Então aquele que estava convivendo diariamente com ela não estaria mais. João também, né? E ele se intitula o discípulo amado. Ele sabia, o mestre não estaria mais com ele. Por quê? Porque ele está na cruz, ele está sendo crucificado. E aí a insegurança acontece. Jesus então, lá, né, mais uma vez naquela cena agonizante, ele mostra o que? Ele mostra o coração de Deus. E ele chama Maria e ele chama João, assim como ele quer dizer para mim e para você nessa noite. Ele diz: João, tu não vai ficar sozinho. Aqui está aquela que vai cuidar de ti. E ele diz para Maria: Maria, tu não vai ficar sozinha. Aqui está aquele que vai ser o teu filho agora. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que Deus é quem nos guarda. Esse é o coração de Deus. Você não está só. Ele cuida de você. Ele guarda você. Muitas pessoas, elas aplicam a sua fé em coisas. Então muitas pessoas acreditam que o dinheiro é o que vai guardar elas. Então elas trabalham para ganhar o dinheiro e elas querem reter o dinheiro, porque o dia que tiver um problema eu tenho dinheiro guardado. Elas então agora acreditam que é o medicamento que guarda elas, que é a terapia que guarda ela, que são as coisas naturais desta terra que guarda ela, que é o seguro de vida que guarda ela, que é o seguro do carro que guarda ela, que é o alarme que guarda ela. Não estou dizendo que isso é errado, você pode ter tudo isso, mas não creia que isso guarda você, porque quem guarda você é o Senhor. Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Não estou dizendo que você tem que viver de maneira despretensiosa, no sentido de que, cara, não vou me preocupar com nada, vou andar 200 por hora com o meu carro. Não é isso. Você vai viver, obviamente, com cautela, mas eu quero dizer, não coloque a sua fé em outra coisa que não seja Cristo. Aqui ele na cruz, ele está dizendo, irmãos, ele está demonstrando. Quem precisava de cuidado aqui? Era João, Maria ou o próprio Cristo? É o próprio Cristo que está agonizando. E ele está dizendo: não, mas o meu propósito é para vocês, eu vim para cuidar de vocês, os meus olhos estão voltados para você. E isso aqui, irmãos, é uma questão de aplicação de fé, porque quantas situações nós passamos, e a sensação é que nós estamos vulneráveis. As pessoas te abandonam, algumas pessoas te traem, as pessoas falam de você, difamam, perseguem você, e aí você diz: meu Deus, eu estou vulnerável, não há ninguém por mim. Talvez aquelas pessoas que você tinha mais confiança, as pessoas mais próximas, são as que prejudicaram você. E aí então o inimigo usa dessas circunstâncias para quê? Para abalar você, para deixar você triste, para deixar você angustiado. Só que olha só o que Deus está querendo dizer para você. Deus que permite que essas coisas aconteçam, para que a sua fé não esteja em pessoas, para que a sua fé não esteja nas coisas, para que a sua fé esteja nele, que você é guardado por ele, é ele que guarda você.
A palavra não garante que nós não vamos passar por situações difíceis. A palavra de Deus não garante que você não vai ficar enfermo. Não. Mas ela garante que tem cura para a sua enfermidade. Ela não garante que você não vai passar por desafios. Jesus diz: no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, eu estou cuidando de você. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Eu estou contigo, eu guardo você. Essa é a convicção. Você precisa ter essa convicção que você é guardado por Deus. Outra convicção, você precisa ter convicção que é Deus que guarda o seu casamento. É Deus que guarda os seus filhos. Às vezes os pais, eles vivem de uma maneira neurótica. Meu filho, meu Deus do céu, olha só. E aí o filho sai para a escola, e aí vem aquela voz, aquele pensamento do inimigo: e se um carro atropela ele? Não é assim? Nunca passou por isso? Você está lá, geralmente pai, né? Pai e mãe de primeira viagem. Quando nasce a criança, eu fiz isso muitas vezes. Você vai lá pertinho do berço para ver se ele está respirando, não é? Bota o dedo no nariz, faz alguma coisa. Meu Deus, mas parece que não. Por quê? Você está com medo. E isso continua depois. Eu estou dizendo que você não deve deixar o seu filho de qualquer jeito. Está conseguindo entender? Não vamos ser extremistas aqui. Mas eu quero dizer que é Deus que guarda os seus filhos. É Deus que cuida dos seus filhos. Porque se não for o Senhor guardar, nós não temos o que fazer. Você não deve se criar o seu filho dentro de uma bolha, não. Você deve crer que é Deus que cuida dele, porque a palavra diz que a bênção de Deus está sobre você, está sobre a sua casa, e Ele guarda você, protege você, Ele guarda a sua entrada, e Ele também guarda a sua saída. Pastor, e se eu fizer de alguma coisa errada? Sim, mas Ele não assinou um contrato de cuidar de você só quando você fizesse tudo certo. Ele garante que cuida de você quando você crê nele. Se você permanecer nele, Ele permanece cuidando de você em todas as circunstâncias. Pastor, a minha vida financeira é uma bagunça. Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar. Ok, faça isso, mas não confie que o seu planejamento vai resolver as coisas. Confie no Senhor. Pastor, o meu casamento está em crise. Eu preciso de uma sessão de 5 horas de aconselhamento. Decidi que nós temos que sentar e conversar. Eu quero dizer para você algo. Pare de fazer isso. Pare de sentar e conversar. Pare. Você já viu que isso não resolve nada. Essa conversa ela termina em quê? Em acusação e condenação. Então não é conversa. O que você tem que fazer? Você tem que declarar: Senhor, o meu casamento é teu. Eu creio que o Senhor vai entrar em provisão. Então pare de conversar e comece a orar, e comece a adorar a Deus, comece a louvar o Senhor e declarar: o meu casamento é do Senhor, a minha casa é dele, meu casamento é guardado por Ele. Porque quando você quer resolver na base da conversa, você acha que você tem o controle das coisas. Irmãos, isso aqui é uma espécie de libertação que nós temos que ter. Nós achamos que controlamos as coisas, e quando algo sai do seu controle, você fica desesperado. Meu Deus do céu, e agora? Você precisa entrar na posição de descanso. Olhe para mim aqui. É por isso que você vive ansioso. É por isso que você vive preocupado. É por isso que você vive depressivo, melancólico. É porque você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com aquilo que aconteceu e o que vai acontecer amanhã e depois. Meu Deus do céu. Eu quero dizer, o Senhor guarda você. Jesus está no pior momento da vida dele. Ele diz: Maria, deixa que eu preocupo contigo. João, tu que vai cuidar dela. Isso aqui também aponta para a igreja, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Deus coloca pessoas na sua vida como homens e mulheres de Deus para guardar a sua vida, para cuidar você. Isso aqui é maravilhoso. Então eu quero dizer que você é guardado por Deus. Aleluia. Quarta palavra, Mateus 27, versículo 46. Aleluia. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se você olhar os evangelhos, você vai ver que em nenhum outro momento Jesus chama o Pai de Deus. Todos os momentos ele vai falar: o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou com o Pai. Onde eu estou, o Pai está. Eu faço as obras do Pai. Ele fala o Pai. Só que aqui ele não fala o Pai, aqui ele fala Deus. E isso ele não fala por qualquer coisa. Ele fala porque isso aqui tem um significado. Se você ler nos evangelhos, você vai ver que antes de ir para a cruz, Jesus tem uma experiência no jardim chamado Getsemane. E ali no Getsemane ele leva 3 discípulos para orar.
E ele então coloca-se diante do Pai e ele diz: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas que não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E a palavra diz que ele ora 3 vezes dessa maneira, até que ele convence-se no Espírito que a vontade de Deus é essa. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo que Jesus faz essa oração porque ele está com medo de ir para a cruz. Jesus não quer ir para a cruz, ele não quer sofrer, mas não é isso. Não é isso que ele está fazendo. Olha só, o que acontece na cruz? Na cruz, os pecados de toda a humanidade, de toda a história, elas vêm sobre Jesus. Todos os pecados. E Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Então naquele momento, na cruz do Calvário, Deus se separou de Jesus. O Pai se separou do Filho. Por isso que ele não diz: Pai, por que me abandonaste? Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, irmão, isso aqui é profundo demais. Jesus, ele foi separado do Pai. Porque ele fez alguma coisa? Não, por causa dos nossos pecados. O Pai, o Deus, teve que abandonar o Filho. Abandonar o Filho, para quê? Para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Lá em Isaías tem um texto que diz que agradou a Deus moer Jesus na cruz. E eu confesso, quando eu li esse texto há uns anos atrás, digo: mas como que Deus vai ter prazer em moer, em sacrificar Jesus? Aí eu fui orar, pedi a Deus: mas por que isso? Ele está perdendo um filho. Você que tem filho sabe disso. Imagina o que vai fazer isso com o filho, para salvar outras pessoas. Mas aí a palavra diz que ele agradou-se fazendo isso. Digo: meu Deus, mas como assim? Só que aí, quando Deus está, entre aspas, perdendo um filho, ele está ganhando muitos outros filhos. Então quando Jesus está na cruz, quando Jesus está na cruz, irmãos, eu creio que Deus nem estava olhando aquela cena. Deus estava olhando para aqueles que se tornariam filhos a partir de Jesus. A palavra diz que ele é unigênito, mas quando Deus o entrega, ele se torna o primogênito, ou seja, ele era o único filho, mas por causa da cruz, ele se torna o primeiro filho de muitos irmãos. Só que esse abandono de Jesus na cruz, ele garante que eu e você jamais seremos abandonados. Há um texto lá em Hebreus que diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sei que tem momentos, como eu já mencionei antes: pastor, Deus não está comigo. Não pode, olha só essa situação, ele não está comigo, Deus não está nesse negócio. Mas eu quero dizer que a comunhão com Deus não é um sentimento, não é quando você sente, é quando você crê. Lembra? É quando você crê, você precisa de crer. Ele está comigo. Davi, ele diz no Salmo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Não importa, ele está com você. Davi diz: mesmo que eu vou para o vale da sombra da morte, ele está comigo, ele está com você todos os dias, em todos os momentos, e ele promete para mim e para você. E na cruz, a palavra dele na cruz declara isso: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. As pessoas podem te abandonar, todas as pessoas que são próximas, que você confia, em algum momento elas podem te abandonar, mas eu quero dizer para você que ele não abandona você, ele está com você. Uma das coisas mais impactantes que acontece na nossa vida cristã depois de Cristo, depois que nós cremos em Cristo, é que nós agora temos essa revelação, E eu já testemunhei isso, que eu tentei explicar para um primo meu que Deus falava comigo, não tive sucesso. Mas é maravilhoso, você tem, não é um sentimento, mas é uma convicção dentro de você, convicção da presença de Deus. Romanos 8 diz que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não preciso que alguém me diga que eu sou filho de Deus, porque o Espírito dentro de mim testifica que eu sou filho. Quando alguém diz que eu sou filho, aquilo que ele fala testifica com aquilo que está dentro, e a minha convicção, ela é fortalecida. Por isso que nós falamos da graça aqui, por isso que nós falamos do favor, por isso que nós falamos do perdão, por isso que nós falamos que você é amado, por isso que nós falamos daquilo que ele fez para você. Só que agora, qual que é a revelação? A revelação é o seguinte, é que nós achamos que Deus
está conosco somente depois que nós cremos. Depois que nós cremos, Ele habita dentro de nós, ok? O Espírito habita dentro de nós. Mas Ele já estava rondando você antes. Ele já amava você antes. Ele já estava ali de alguma maneira, vislumbrando você. E se você olhar para as suas experiências antes de você crer em Cristo, você vai ver que Ele já estava ali. Quantos livramentos de acidente você teve? Quantos livramentos de enfermidade você teve? Quanta coisa Deus fez, e você não cria nele. Você era inimigo de Deus, nós éramos pecadores, mas Ele já estava ali. Quanto mais agora que você é filho. Se quando nós estávamos na morte, Ele já estava olhando para nós, quanto mais agora na vida. Se quando nós éramos inimigos, Ele já cuidava de nós, já estava conosco presente em um tanto de coisa, ainda mais agora sendo filho. Quanto mais sendo filho. E eu estou falando isso para gerar convicção no seu coração. Preste atenção, meu irmão, você não precisa de outra coisa a não ser de Cristo. Não precisa de outra coisa a não ser de Cristo. Eu sei que você acha que é o que você precisa de algo que está fora. Não, pastor, acho que dinheiro vai resolver o meu problema. Eu acho que a paz mundial vai resolver o meu problema. Eu acho que um emprego novo vai resolver o meu problema. Não, irmãos, se o dinheiro resolvesse o seu problema, Deus não ia mandar Jesus, Ele ia mandar um malote de dinheiro. Mas o que resolve todas as nossas coisas, o que nós necessitamos é somente de Jesus. Pastor, quer dizer que eu não preciso de trabalhar? Não seja extremista. Não, eu e você vamos trabalhar, mas a nossa fé jamais vai estar no nosso trabalho. A nossa fé está em Cristo, que Ele cuida de nós, é Ele que nos guarda. Ele é a provisão para toda necessidade. Não importa a necessidade que você tenha, Ele é a provisão. Todas as coisas estão nele, a palavra diz, em Cristo. Aleluia. Quinta palavra, João capítulo 19, versículo 28 e 29. Ele nunca vai deixar você, Ele nunca vai abandonar você, aleluia. Depois, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Até aqui. Irmãos, a obra da cruz, ela fala dessa substituição. Então, era eu e você que éramos para estar lá. Ficou claro isso para você? Mas Ele foi no nosso lugar. Então, Ele nos substituiu. Então, olha só, Ele obviamente, mas Ele é Filho de Deus, ok? Nós éramos pecadores, e Ele vai para a posição de pecador agora. 2 Coríntios 5, 21 diz o quê? Que Ele nunca pecou, mas Deus o fez pecado. Então, Ele veio para a posição de pecado, e eu e você fomos agora para a posição de filho. Porque nós fizemos algo? Não, por aquilo que Ele fez. A condenação estava sobre nós, mas Ele tomou a condenação sobre Ele. A morte estava sobre nós e a vida estava nele. O que Ele fez? Ele entrou na morte para que nós pudéssemos entrar na vida. Consegue entender a substituição aqui? A palavra diz que Ele é rico, mas Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Consegue entender a troca que aconteceu aqui? E aqui na cruz, Ele bebeu o vinagre. E esse vinagre aqui, eu quero simbolizar ele como o cálice do pecador. Jesus bebeu o cálice do pecador, para que eu e você bebêssemos o cálice da justiça. Antes da cruz, Jesus reúne com os seus discípulos, Ele faz a ceia. E quando Ele faz a ceia, Ele parte o pão, Ele pega o cálice, Ele levanta o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice é o meu sangue que eu derramo em favor de vós. E Ele entrega aquele cálice para os seus discípulos. O que Deus fez? Deus deu o nosso cálice para Jesus,
E Jesus nos deu o cálice dele. Ele bebeu o cálice do pecado, e nós bebemos o cálice da justiça. Nós bebemos o cálice dos justos. Nós bebemos o cálice da vida. Eu e você não bebemos mais o cálice do pecador. Eu e você não bebemos mais, ou seja, não sofremos mais as consequências das nossas atitudes. Não, nós bebemos das consequências da atitude de Cristo. Ele trocou de lugar comigo e com você. Eu estava na morte e Ele me colocou na vida. Eu era um pecador e Ele me colocou na posição de filho. Eu precisava de ser condenado, e Ele foi para o meu lugar e me deu absolvição. Eu estava morto, Ele disse para mim que eu estou vivo. Eu estava na enfermidade, mas Ele me trouxe para a vida e vida e abundância. É isso é uma questão de fé, essa é a sentença sobre a sua vida. Aqueles que creem se tornam filhos de Deus, amém? Agora você precisa se apropriar daquilo que está disponível para mim e para você. Mais uma vez, não quer dizer que você não vai passar por desafios, circunstâncias difíceis, amém? Mas quer dizer que tem provisão para todas elas. Qual que é o problema? O problema é que nós entramos na culpa por vezes. Nós entramos na culpa. Então, porque você crê, você acha que não pode passar por uma enfermidade. Não. Porque você crê, você acha que não pode agora passar por uma dificuldade financeira. Não é isso, irmãos, preste atenção. Todas as necessidades que você está enfrentando, ela não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus. João capítulo 9, a Bíblia fala da história de um cego de nascença. Esse cego, ele estava ali parado, e os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que ele é assim? Quem pecou? Os pais pecaram ou ele pecou? Aí Jesus responde para ele: ele é assim para que a glória de Deus manifeste. Quando você está passando por uma enfermidade, por exemplo, a pergunta não é essa? O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? Quando você está passando uma dificuldade financeira, o que você faz? O que eu estou fazendo de errado? Quando o seu casamento está em crise, você pergunta: o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Mas Deus está falando para você nessa noite que isso é para a glória de Deus manifestar. A enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus manifestar. A necessidade financeira não é para a morte, mas é para a glória de Deus manifestar na sua vida. A crise no casamento não é para a morte, mas é para que a glória de Deus manifeste. A Bíblia também conta a história de um homem chamado Lázaro. Quantos conhecem a história de Lázaro? A palavra diz que Lázaro era amigo de Jesus, e ele ficou enfermo. Quando ele fica enfermo, os amigos de Lázaro, da família, vão lá e falam para Jesus: Jesus, mestre, o teu amigo Lázaro está enfermo. Vai lá, porque se o Senhor estiver lá, ele vai ser curado. A palavra diz que Jesus não vai, ele vai 4 dias depois. E quando ele chega lá, ele já tinha morrido e estava sepultado. E aí Marta e Maria, desesperados, apavorados: se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Aí Jesus diz o que para ela? Jesus disse: tu crê, tu vai ver a glória de Deus. O final da história é o que? Lázaro ressuscita. A pergunta é: se Jesus tivesse curado a enfermidade de Lázaro, seria a glória de Deus, sim ou não? Mas não foi muito mais glória ele ressuscitar, sim ou não? Então por isso que às vezes as coisas talvez não aconteceram na sua vida ainda. É porque mais glória de Deus vai manifestar. O Senhor está dizendo para você nessa noite: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: se você crê, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus vai manifestar na sua vida. Aleluia. Sexta palavra, João 19:30. Aleluia. Nós bebemos o cálice da justiça, amém? E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Diga assim: está consumado. Irmãos, essa é a sentença da obra da cruz. Jesus disse: está consumado, está pronto, acabou. Como nós cantamos aqui, está concluído, não tem mais dívida, terminou, está pago, não tem mais condenação, não tem mais acusação. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não tem mais o que fazer
quando algo já está concluído. Se você mandou lavar o seu carro, e vamos dizer que essa lavagem ficou muito boa, Jesus lavou o seu carro, imagina, aleluia, né? Se for outra pessoa, às vezes fica um detalhe, mas Jesus não vai deixar nada. Faz sentido você chegar com esse carro em casa, pegar a mangueira, um balde de detergente com esponja e lavar o carro de novo, sim ou não? Por quê? Porque já está pronto, ok? Jesus construiu uma casa para você. Aí você diz, cara, peraí, eu vou ter que mudar um negócio aqui, vou tirar, vou mexer no alicerce. Faz sentido? Por quê? Porque está pronto. Faz sentido eu querer acrescentar algo naquilo que Deus fez em Cristo Jesus para ser salvo, para ser aceito? Não, por quê? Porque já está pronto, Ele já morreu e Ele ressuscitou. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada. Eu acho que, olha, Jesus tem que morrer umas 2 vezes na cruz por causa de meus pecados. Pastor, eu tenho tanta enfermidade no meu corpo que, olha, não sei se uma vez é suficiente. Quero dizer algo para você. Não há obra humana que seja comparada com a obra divina. Nada que você possa fazer de melhor possível vai ser superior àquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E nada que você faça que seja mais desprezível, que seja mais horrível, mais vergonhoso, que não possa ser alcançado, atingido e impactado pela palavra que diz está consumado. Não há pecado que seja maior do que aquilo que Ele fez. Nada que você faça. Talvez Satanás tenha acusado você, condenado você, e você tem absorvido isso, e tem crido mais nisso, mas Jesus está dizendo para você, está consumado, está pronto. Quando está pronta a casa, o que eu faço? Eu vou desfrutar dela, eu entro, olha aqui, eu entro, sento no sofá, pezinho para cima, todinho, e traquinas, eu desfruto do que está pronto. Pastor, a minha vida cristã está cansativa. É porque você está tentando concluir o que está pronto. Você tem que desfrutar do que está pronto. A minha esposa não está aqui agora, mas aleluia. Tem vezes que ela tem uma pessoa que às vezes ajuda a limpar a casa. Ela quer limpar a casa antes da pessoa ir. Porque, meu Deus, imagina ela chega na casa e vê a casa desse jeito. Ela não está vindo para limpar a casa. Sim, mas meu Deus, ou seja, a casa tem que estar limpa para ela vir limpar. Então é aquela pessoa que diz, não, eu para agora ter uma vida com Deus, ter uma vida com a igreja, ter uma vida com o evangelho, eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida. O que ela está dizendo? Primeiro eu tenho que me limpar para depois tomar banho. Geralmente acontece isso no batismo, não é assim? Não, eu para batizar eu preciso de resolver umas coisinhas ainda. O que ela está dizendo? Que a obra da cruz não é completa, não é suficiente. Ela está dizendo, não, mas eu acho que a morte de Jesus e ressurreição não é tão poderosa assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Você já ouviu isso, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Preste atenção aqui. Não, você não tem que fazer nada. Você só tem que receber aquilo que Ele fez por você. Não há nada que você possa acrescentar naquilo que Ele fez, porque está consumado. Você deve desfrutar do perdão, da graça, do favor de Deus. Essa é a posição de descanso. Pastor, e diante das crises, o que eu faço? Continue desfrutando. Eu não vou falar disso porque é do meu tempo aqui, mas que vontade, né? Você precisa desfrutar das crises, irmãos. Você precisa desfrutar de todos os momentos da sua vida, porque todos eles são oportunidades que Deus dá para você, para expressar a graça e o favor dEle. Só que por vezes nós não conseguimos desfrutar. Como que é difícil desfrutar às vezes do casamento, né? Da família. A gente só vê, né, aquilo que não acontece, não é assim? Só vê o que não acontece. Meu marido é assim, meu marido é desse jeito, não corta grama, não leva o lixo, deixa a toalha amarrada da cama, o chinelo virado, a casa é uma bagunça, não faz nada. Como que vai desfrutar de uma coisa dessa, pastor? Não tem como. Aí o marido diz à esposa, não, minha esposa, eu não sei, ela toda hora fica falando, ela fala, e faz isso, faz aquilo, parece que é minha mãe, meu Deus do céu. Como que vai desfrutar de uma esposa assim, pastor? Me diz. Você tem que aprender a desfrutar, irmãos. Sabe quando você aprende a desfrutar? Quando você crê que aquilo foi Deus que te deu.
É muito mais fácil desfrutar, ou seja, né, ter prazer, deleite, desfrute daquilo que está fora, daquilo que é dos outros, daquilo que é nosso, do que é de casa, dos filhos. Não, pastor, meus filhos, meu Deus do céu, não para um minuto, você não consegue desfrutar deles. Vai lá, pega ele, dê uma chinelada quando precisa, xinga ele, bota de castigo, mas desfrute disso. Mas pelo contrário, você fica acusado e condenado, como se você tivesse culpa disso, não é assim? Você vai no mercado com seu filho, o que você fala para ele sair de casa? Ó, já estamos tudo aqui hoje, viu? Pregação para vocês. É a Sara Maria está aqui. Fazer isso para ele o quê? Não me pede nada, pelo amor de Deus, não é assim? Quer ir junto, tá bom, vai junto, mas não pede nada. Não me pede nada que não tem dinheiro. O que acontece quando chega lá? Eles pedem, pai, dá uma bolachinha. O que eu falei para ti, Igor? O que eu disse para ti? Aí que ele começa a dizer, mas eu quero uma bolachinha. Aí eu já pego uma boneca, pego um carrinho, às vezes eu vou com uns 3 no mercado, irmãos. É 2h30 no mínimo. Porque o caixa sempre vai fazer sangria quando eu tiver. Sempre vai trancar a mais de cartão, alguma coisa. Mas as crianças tudo junto, é 2h30. É o nosso tempo de qualidade. Aí a criança começa, né? Os meus não fazem mais isso, mas um tempo eles fizeram. Agora estão se convertendo, mudando a mentalidade. Uma criança se atira e grita, não é assim? O que você faz? Cala a boca! Vou te quebrar a pau. Fica quieto, bota a mão na boca, tenta abafar, né? Porque você fica o que? Acusado, e quando você fica com vergonha, não fica? Mas quem está fazendo, quem está gritando é você, é o seu filho. Experimenta deixar ele atirar no corredor e vai embora, para ver. Deixa ele gritando lá, irmão. Deixa ele gritando, que ele vai fazer? Vai chegar uma hora de cadê meu pai, minha mãe, meu Deus, vai sair correndo atrás de você. Ah, pai, está aqui. Ah, tá, nem tinha visto que tu estava lá no chão gritando. O que quer dizer? Que às vezes você se sente culpado do seu filho não ser comportadinho, seu filho não ser certinho, do seu filho não fazer como o filho de outra pessoa faz. Não quer dizer que você não tem que corrigir o seu filho, ensinar o seu filho, ok? Você deve corrigir e ensinar, mas é um processo também, ele vai fazer coisa errada. Mas não fique acusado por isso, não fique condenado por isso, não atraia, não, né? Satanás está colocando culpa em você, mas você não tem culpa. Você tem responsabilidade pelo seu filho, mas não tem culpa dele fazer o que ele fez. E assim é em todos os seus relacionamentos, porque daí você vai querer ter relacionamento só com as pessoas que você considera que pode ter. Não, esse aqui sim, mas está consumado, a culpa já foi sobre Cristo. Você é aceito por Deus. Desfrute, eu quero declarar sobre a sua vida. Desfrute da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, dos irmãos, da igreja, da obra consumada do Calvário. Desfrute dos momentos difíceis, desfrute dos momentos de dor, desfrute de todos os momentos, porque Deus está em todos eles. Descanse nele. Descansar em Cristo não é você acordar 11h da manhã, pegar o todinho, traquinas, e depois que tem que fazer aviãozinho para comer arroz e feijão, viu? Traquinas 11h, não tem como fazer isso. Mas desfrute, irmãos, desfrute. Você consegue estar entendendo o que eu quero falar para você? É isso que Cristo nos traz, é isso, a graça e o favor é isso. Jesus diz, Mateus 11:28, que vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, que eu farei o quê? Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Quando você vem para Cristo, você recebe o descanso dele. Ele diz, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Descanse em Cristo. Nessa noite o Senhor, Ele tem algo para ministrar sobre a sua vida. Talvez esteja pesado, cansativo, mas Ele vem trazer descanso para você, descanso para a sua alma, descanso para o seu espírito. Ele vem gerar fé em você, Ele vem gerar convicção no seu coração. E a última palavra na cruz é Lucas 23, versículo 46. E aqui nós finalizamos as 7 palavras de Jesus na cruz. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa última palavra aponta para quê? Que tudo começa em Deus, tudo é por Deus e tudo volta para Deus.
Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus viveu na comunhão, no propósito do Pai. E agora o que ele está fazendo? Ele está voltando para o Pai. Em Romanos a palavra diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, de Deus, de Cristo, por ele e para ele. Porque tudo é para a glória de Deus, irmãos. Todas as coisas são para a glória de Deus. Nada começa em mim, nada começa em você, nada acontece pela sua força, e nada é para você, pelo contrário, tudo começa em Deus. Foi Ele que sonhou você, Ele planejou com você, Ele criou você, para quê? Para você viver por Ele, para você viver por intermédio dEle, para quê? Para a glória dEle. Dele, por ele, para ele são todas as coisas.